O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu regime de prisão domiciliar para um habeas corpus coletivo que foi apresentado para presos em Minas Gerais que estavam cumprindo pena no semiaberto. Todos vão para casa, vão cumprir o restante da pena dentro de casa por causa da Covid-19. A decisão está baseada na recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que magistrados de todo o Brasil tenham uma atenção especial por conta da pandemia a pedidos de habeas corpus em favor de presos que estejam dentro do grupo de risco. Nós temos aí idosos, pessoas que têm algum tipo de problema pulmonar, diabéticos, também aqueles que são cardíacos, todos que estão então em grupo de risco devem ter o pedido de habeas corpus analisado de forma prioritária e que os juízes levem em consideração essas condições dos presos, né? Então, aqueles reclusos no presídio Professor Jaci de Assis e na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, na cidade de Uberlândia, já estão autorizados a deixar o estabelecimento prisional para ir para casa. Esses são presos do regime semiaberto, ou seja, eles já costumam sair da cadeia em algum momento e voltam depois porque já estão numa fase de cumprimento da pena que permite esta saída do estabelecimento prisional. Mas nesse momento, a gente tem que cobrar dose de sacrifício de todo mundo, né? E por isso aqui eu tenho criticado bastante decisões judiciais que acabam aceitando esses pedidos de habeas corpus coletivo. O habeas corpus coletivo pega todos os presos daquela instituição, todos os presos daquela penitenciária, sem analisar caso a caso, sem que o juiz faça ali uma pesquisa sobre o histórico daquele bandido, daquele criminoso, para saber se ele pode ou não sair. Por mais que ele tenha autorização para sair de vez em quando, né, da cadeia e por estar no regime semiaberto, o habeas corpus coletivo não deve ser utilizado como instrumento nesse momento, ainda que tenhamos uma situação de pandemia no mundo, né? O habeas corpus coletivo coloca todos na mesma situação e os presos não estão na mesma situação. Um preso pode ter cometido um crime ali de menor potencial ofensivo e outro pode ter ligação com uma facção criminosa. Alguns crimes não foram aceitos, ele tem uma pena mais baixa, vai para o semiaberto e agora, com essa medida, acaba ganhando as ruas. Mais grave do que isso foram os casos apresentados na semana passada, que estão sendo investigados pelo CNJ, que colocaram nas ruas bandidos perigosos. Esse sim do regime fechado, com vínculo à facção criminosa, condenados a mais de 50 anos de prisão, 76 no Paraná e a mais de 100 anos de prisão no Mato Grosso do Sul. Rapidamente cortaram o lacre da tornozeleira eletrônica e já estão aí para atuar novamente no mundo criminoso. Essa recomendação do CNJ tem provocado muitos reflexos em várias penitenciárias do Brasil e o que a gente tem até agora é um balanço extremamente negativo para a sociedade. Todo mundo trancado dentro de casa, cumprindo a quarentena, se esforçando, tentando preservar o emprego e presos ganhando a liberdade ou a semi-liberdade com essas medidas que são tomadas então pelo próprio Poder Judiciário. E sem nenhuma preocupação de se isolar, né, Pedro? Isso é bom que se diga, a solta. Exatamente, a prisão domiciliar, nós não temos tornozeleira para todos esses presos de Minas Gerais, certamente eu posso afirmar isso para vocês aqui, não há tornozeleira para todos eles. Vão colocar tornozeleira naqueles que chegaram ao semiaberto agora, né, que tem algum tipo, que não saíram tanto assim da cadeia e retornaram. Agora, eles cortam e agora ficam a tornozeleira tem um certo limite, né, em determinado momento você não vai ter também gente para vigiar, todos esses presos estão sendo soltos, Pedro. É claro que não há estrutura para isso, né? Por isso que essa medida... Nós queremos acreditar que esse grande número aí de alvarás de soltura tenha sido dado por juízes que, no meio, né, de toda aquela papelada, acabaram assinando o que viesse às suas mãos, né? Queremos acreditar que seja isso. Bom, o CNJ está investigando. No caso das lideranças criminosas, a gente tem que lembrar para o ouvinte aqui que eles têm muito dinheiro, né? A facção criminosa tem muito dinheiro para mobilizar um esquema de uma estrutura jurídica, né? E chegar perto dos juízes. Isso está sendo investigado lá pelo CNJ. A gente vai saber
com mais detalhes, porque salta aos olhos o juiz assinar realmente a liberação de um preso perigoso, né, com base nesses depoimentos aí e com a ficha criminosa que cada um deles tem. Em relação a esses presos aí do semiaberto, Zé Paulo, tem que fazer caso a caso. Você precisa saber quem é o preso que você está soltando, né? Não há instrumento no mundo que solte de baseada, como está sendo feito aqui, né? O cálculo que a gente tinha até o fim da semana passada, até estou atrás do número para atualizar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, era de 35 mil presos liberados de alguma forma do cárcere para cumprir prisão domiciliar, para cumprir algum outro tipo de pena alternativa que não a prisão, né, durante a pandemia do coronavírus. É um saidão, né, Pedro? Olha, se a gente já viu falta de critério não é que é um critério injusto, é que simplesmente se assina e vai, não é? Para saídas temporárias, nesse caso acho que é mais delicado, né? Porque a condição não é a saída com a volta, não é? A recomendação do CNJ é de fato para tirar essas pessoas de dentro da prisão, né? É isso aí, vamos aguardar aqui, mas a gente continua fazendo o levantamento desses casos pelo Brasil aí para trazer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a indignação, né, de muita gente com essa decisão que foi tomada. O erro, na minha avaliação, surgiu lá no CNJ quando se colocou essa recomendação, mas muitos juízes acabaram interpretando como determinação e você dá margem para a gente suspeitar que haja algum tipo de corrupção, algum tipo de favorecimento para outros que tomaram até medidas mais extremas, né? Como a liberação de presos perigosos durante o período.